Então é o seguinte, pessoas. Pergunto para vocês. Se vocês tivessem que escolher, vamos supor que vocês tivessem hoje, vamos lá, 250 mil reais? 250 mil, certo? Onde vocês investiriam? Vocês investiriam renda fixa? Vocês investiriam no imóvel? Não vou te dar outra opção, não. Eu vou facilitar a vida para vocês. Não, pessoal, não vou investir nenhum. Vou investir nenhum, nem em renda fixa, nem em imóvel. Vou investir outra coisa. Não, mas eu quero que vocês pensam sobre esses dois investimentos. Nós vamos delinear aqui as características de cada um. E no final a gente vai ter uma conclusão, certo? Renda fixa ou imóvel? Com 250 mil hoje. Para onde vocês iriam? Não tem resposta fácil, certa não. Olha, tanto que o professor ele tem toque, ele tem problema. Olha só o que eu vou fazer. Quero ver se vocês entenderam o que eu fiz agora. E por que eu fiz isso. Hã? Por que vocês acham que eu fiz isso? Escrevi de novo e apaguei 250 mil. Porque estava torto, não estava centralizado. Não tava Professor, continua torto ainda, né? eu também não vi essa mesma notícia aqui. Cortada as duas imagens. Bom, eu tinha visto, mas não percebi que estava desalinhado, não. Você nem viu que estava desalinhado? Não, pois é. Então temos 250 mil. E aí? Vai de imóvel, vai de renda fixa? Ah, a renda fixa, assim, vou facilitar mais a vida aqui, ó. Vou facilitar mais a vida. Eu quero que vocês façam investimento aqui no LCA. Tá? O que é LCA, pelo amor de Deus? E quando eu falo investimento aqui no imóvel, beleza, é imóvel residencial, né? Residencial, comercial. A ideia aqui é que vocês vão usar o imóvel para investir, certo? Não é para morar, não. Não importa. Oi? Eu acho que depende do perfil e do objetivo. Se você estiver comprando um imóvel numa área pouco valorizada hoje, mas com potencial de especulação, se você estiver esperando longo prazo, é uma coisa. Se você está buscando um investimento de curto prazo, pode não fazer sentido pelo imobilizado versus o retorno. É. Então, E depende. esse também, né? Um imóvel, ele não te dá tanta liquidez. Se amanhã ou depois você precisar vender ele, precisar desse recurso no curto prazo. Então, vai depender muito do objetivo. Eu escolheria um imóvel, de preferência até na planta, até por conta da valorização dele até cair depois, né, nas condições de alugar. E aí o aluguel, com certeza, em cima desse valor, pelo menos no cenário atual, renderia mais do que o LCA, acredito eu. Pessoal, só frisando aqui, né? LCA é a letra de crédito do agronegócio, emitida por bancos, certo? LCA e LCI é a mesma coisa, viu, gente? LCA, LCI, eu só não coloquei LCI aqui porque, beleza, eu já estou falando de imóvel e investir em imóvel também, então, assim, tudo a mesma coisa, mas são títulos emitidos por banco que onde que ele vai aplicar, eu acho que não interessa muito para você, mas vai aplicar no setor de agronegócio, certo? E esse título ele tem algumas características, assim como o outro investimento que a gente está avaliando, que é o imóvel, tem algumas características também. Ah, professor, mas você falou que tudo que a gente vai aprender aqui é aplicado no mercado financeiro, no mercado de capitais. Cara, tudo que nós vamos aprender aqui geralmente quase tudo surgiu no mercado financeiro, no mercado de capitais. Mas nós vamos e podemos utilizar no contexto de qualquer investimento. Assim como, por exemplo, quando a gente faz a avaliação a partir de uma metodologia dos dividendos, em que você projeta os dividendos futuros e traz esses dividendos futuros para o valor presente e tenta computar qual que é o valor de uma ação e compara o que está no mercado, e aí você toma a decisão de ir ou não ir. Opa. Oi, gente. Marlene, acho que você tá com o áudio aberto. É o Marden. Vou ativar ele aqui. Beleza. Então, assim, como a gente tem outras técnicas que foram oriundas em outro contexto e são aplicadas no mercado financeiro,
aqui nós vamos aprender algumas coisas que podem ser aplicadas, por exemplo, para avaliar imóvel também, sem problemas. Então, por isso que eu coloquei esse contraste, ó, imóvel e LCA, que é do mercado financeiro. Um título de renda fixa e outro, né, ativo específico, que é um imóvel. Mas o fato é o seguinte, tudo que o pessoal falou aí dá a entender que já aprenderam muita coisa nesse curso, a despeito das nossas dificuldades, né? Então, assim, eu acho que a gente daríamos muito, nós nos daria muito bem se tivesse presencial, porque já participei de turmas que o pessoal fica calado, não sabe o que responder, vocês aí já deram o ar da graça, né? Mostrando que entende do negócio. Mas vamos pontuar, vamos formalizar melhor. E ao final a gente vai tirar uma conclusão. Alguns já falaram, ok, já adiantei. Ah, depende, ok, concordo, depende. Depende do objetivo? Depende do objetivo. Depende do perfil seu? Depende. Né? No primeiro momento, depende. No primeiro momento, depende. Agora, se você acreditar em algumas coisas que nós vamos discutir ao longo do curso, não depende. Se você é um agente racional, toma decisões de forma, né, científica, você deveria seguir vamos dizer assim, uma tabuadinha em que você tomaria a decisão mais assertiva do ponto de vista científico. Mas no primeiro momento depende. Beleza. Se a gente for pensar em termos de fluxo de rendimentos, no imóvel, o que nós esperamos? Nós esperamos, enquanto investimento, nós esperamos receber o quê? 5% ao ano? Oi? 5% ao ano, média? Hoje, se brincar, tá dando isso, né? Hoje eu acho que tá dando isso, no máximo, estourando. Verdade. Mas o fato é... Eu moro num apartamento que custa uns 280 mil. Eu pago R$ 1.000 de aluguel, então... Mais ou menos isso. Você não vai renovar agora 37% não, né? Oi? Você não vai renovar agora 37% não, né? Você tá doido. Então, assim, você enquanto investidor do imóvel espera aluguel, certo? Enquanto investidor no LCA, você espera o quê? Os juros. Os juros do rendimento. Beleza? Pessoal, se for estranho para alguns eu escrevi aqui na tela e tal, vai ser só agora, viu? Depois a gente vai ir para frente do computador aqui, vai apresentar o Excel, vai ser só hoje. Depois vocês me falam aí se foi legal ou não, aí a gente parte para outras coisas. E no LCA a gente espera os juros. É óbvio que aqui quem investe em imóveis está esperando também ganhar o ganho de capital. Talvez é por isso que muitos, né, investem em imóvel, ganho de capital. Mas deixa eu falar sobre ele depois. Vamos pensar em termos de fluxos de rendimentos correntes. Certo? Então, espero ganhar o imóvel, espero ganhar do imóvel aluguel, e espero ganhar da LCA juros. Certo? Beleza. Em relação a esse mesmo fluxo, né, aqui do imóvel aluguel, esse mesmo fluxo que é a LCA, que é os juros, eu posso falar o que sobre a previsão de recebimento desses fluxos? Previsão de recebimento. Você está na data zero. Aí eu não confunda com risco de inadimplência, risco de crédito que a gente vai falar agora mesmo. Então vamos ao seguinte, em termos de previsibilidade dos fluxos. Vocês acham que de repente é mais previsível o fluxo dos rendimentos de um imóvel ou o fluxo de rendimento do LCA? Se fosse poupança antiga, né, a gente já sabe que é 0,5. Se for desconsiderar a inadimplência, está quase na mesma. Você acha em termos de fluxo de rendimentos? Você fala quando você diz em termos de fluxo de rendimento, a frequência com a qual você recebe o rendimento ou o valor do rendimento? Aqui para mim tá só Marcos Filhos. Quem que é você, Marcos Filhos? Ô, Rogério, tudo bem, Rogério? Tranquilo? Não, mas não foi só você não, viu? Não é só você não. Todo mundo que não se apresentou, não. Enfim. Então fala, Rogério. Geralmente, a LCA você vai receber só no vencimento, enquanto o imóvel você recebe pensão. Tá. Então vamos lá. Isso aqui, ó, vocês concordam comigo? Aliás, vamos pensar aqui, ó. No LCA,
eu acho que você, principalmente se você for contratar pré-fixado, por exemplo. LCA tem pré-fixado, tem pós-fixado, certo? Mas de antemão, você pode até saber quanto você vai ganhar, né? Certo? Sim. Vou abreviar aqui, viu, gente? Porque senão não cabe. Quanto ganha? Você sabe quanto ganha. Beleza? Você pode até saber. Tudo bem. Ah, não, vou contratar pós-fixado. Beleza, você vai contratar pós-fixado, mas está atrelado a TR, por exemplo, e a TR, a variação é tão pequena, assim, não vai variar mais de ponto 3, ponto 32, ponto 28. Então, assim, se você investir 250 mil, você sabe que vai receber ali em torno de 1.000, 1.050, 1.010, 1.012, 980. Então, assim, em termos de previsibilidade de retorno, concordo comigo que a LCA, ela é previsível. Ela é previsível. Tudo bem. Agora, aqui no aluguel, beleza. Beleza, no aluguel você pode ter um contrato fixado, firme com alguém, pessoa física, e com empresa, né? Vamos pensar pessoa física. Vamos pensar que você está alugando em pessoa móvel comercial, não pessoa jurídica, pessoa física. Você pode ter. Agora, você pode dar um azar danado, né? Dependendo da pessoa que você pegar para alugar a sua casa. Mesmo que você coloque na imobiliária, que a gente vai entrar num caso ainda, mesmo que você coloque na imobiliária. Então, assim, concordo comigo que tem um porém aqui que talvez, viu? Esse porém aqui talvez é uma das principais desvantagens do imóvel. Esse fluxo de rendimento, ele pode ser interrompido. Concorda comigo? Sim. Mesmo sem inadimplência, você pode conseguir não alugar para ninguém. Vai que a casa pega fogo. Vamos chegar lá ainda. Vamos chegar ainda. Ele pode ser interrompido. Certo? Eu estava alugado e na pandemia não trabalhei para receber. Ó, justamente, chegou na pandemia e tem esse problema. Eu, por exemplo, né, eu quando voltei para Uberlândia em 2007, eu fui morar no apartamento na 15, ali, perto da UFO, tal, já era professor da UFO, e fui morar lá porque estava perto. Às vezes eu desci até de a pé para UFO, né? Na 15 é longe, viu, gente? É longe. Mas quando tava animado, até descer de a pé, enfim. E logo na sequência aí teve a novidade da gravidez da Maressa, da minha esposa. E aí eu cogitei, eu sempre falava que não ia comprar casa de jeito nenhum, gente. Né? Financeiramente, casa não compensa, não. E realmente não compensa, não. Financeiramente, do ponto de vista objetivo. Agora, do ponto de vista subjetivo, é outra coisa. Né? Então nunca falava e tal. Aí quando o catarrentinho nasceu, né? Quando o catarrentinho nasceu, eu disse, não dá pra mim não ficar nesse apartamentinho desse tamanho aqui. Aí, até mesmo antes de nascer, fui atrás do imóvel e tal, comprei um imóvel. Primeiro eu fui pro Jardim Botânico, depois voltei do Jardim Confidência. E o fato é o seguinte, né? Tava eu lá construindo minha casa, mudei pra minha casa, saí do apartamento. Depois de 7 meses que eu saí daquele apartamento, tava lá ainda, aluga-se. Então, sim, pode ter ficado até mais, mas eu lembro, né, de contar, fazer as contas na época. Nossa, o apartamento ali tá para alugar, tem 7 meses que eu saí de lá. Então, assim, você pode ter uma interrupção muito grande do fluxo em determinado período. Tá? Então, ele pode ser. Você sempre vai ganhar os seus 1.000, porque nossa colega tá pagando os 1.000 no apartamento dela e o cara tá sempre, tá sempre recebendo, mas do nada você resolve não renovar o contrato, vai sair e o cara fica 1 ano para alugar seu apartamento novamente. Certo? Então, assim, em termos de previsibilidade do fluxo, de recebimentos constantes, recebimentos tempestivos e correntes, a gente pode falar que a LCA talvez é um pouco mais certeza do que o imóvel, né? Do que o aluguel, nesse ponto de vista. Outros pontos de vista, né? Tem muita coisa para falar aqui ainda, gente. Muita coisa. Temos de imposto de renda. Paga IR. Agora é o momento, né? Adivinha o que eu vou fazer amanhã à tarde? Declaração de imposto de renda. Ninguém merece. Isso que eu vou fazer amanhã à tarde. Então, aqui, se você não paga,
É porque você tá camuflando alguma coisa aí. Mas você deveria pagar. Como, por exemplo, eu já aluguei, na época que eu não estava em Berlândia, imóvel de pessoa, falava, pelo amor de Deus, não, vamos ficar só entre a gente aqui e me paga só dinheiro à vista. É tudo bem, pago só dinheiro à vista. Por que você acha que ele queria só receber dinheiro à vista? Para não ter o lastro e ter que pagar, né? Porque você está numa imobiliária, a imobiliária é obrigada a informar para o governo, é obrigada. É obrigado. Então, quando você vai fazer a declaração, você vai ter que informar que está lá e vai ter que pagar, não adianta. Você vai ter que pagar imposto sobre aquele rendimento. Agora, a LCA, por exemplo, é isento de IR. Assim como a poupança, a LCI, são isentos de imposto de renda. Você não precisa preocupar. Então, tá direcionando uma pessoa, você está tendencioso. Parece que tudo que é do imóvel é ruim, tudo que é LCA é bom. Caramba, calma, não é bem assim não. Não é bem assim não. A gente vai chegar na conclusão. Eu quero primeiro colocar algumas características de cada um desses investimentos. Quero colocar algumas propriedades para vocês desses investimentos, para a gente chegar em algumas conclusões que pode ser bom para um, ou bom ou não tão bom para outros, dependendo do seu perfil. E beleza, quando a gente fala agora, vamos chegar em algo que a gente já tratou. Quando a gente fala sobre risco de inadimplência, o que vocês acham? O FCA praticamente não tem risco, porque mesmo que a financeira quebrar, o FGC cobre. Ó, aí, ó. É bom dar aula para quem sabe, né? Nossa, bom demais. Então, aqui no imóvel é o seguinte. É óbvio que você pode alugar para uma pessoa jurídica, enfim. Mas vamos pensar no pior dos mundos, pior dos casos. Cara, aqui no imóvel, vamos supor que você está alugando uma pessoa física. Pode acontecer, meu, pode acontecer do cara não te pagar. E cá entre nós a gente sabe que, principalmente a situação como nós estamos passando hoje, situação difícil para muita gente, o cara deixa de pagar aluguel mesmo. Vai pagar outras coisas, mas não paga aluguel. O fato é, aqui, se eu pensar no imóvel residencial, que eu estou alugando para fins residenciais, a pessoa física que eu estou alugando, que é a garantia, certo? No LCA é o Banco Santander, é o Banco do Brasil, é a Caixa, e além do banco você tem ainda, como o Rogério falou, o fundo garantidor de crédito. Você tem o FGC ainda. Eu estou muito propenso a fazer o LCA, o LCI de um banco que eu nunca ouvi falar na minha vida, tá lá, surgiu ali na praça, e vou lá aplicar meu LCA, porque tá prometendo 130% do CDI. 130% do CDI é bom demais da conta. Tô lá, 130%, aí vou lá, aplico. Eu não sou bobo nem nada, vou aplicar só 250 mil. O cara quebrou, você tem ainda o fundo garantidor de crédito que vai cobrir para você. Que é, em última instância, o governo federal. O governo federal não, é um seguro que todo mundo paga, todo mundo contribui para ele, é óbvio. Certo? Então você tem um fundo garantidor. E já nessa esteira e colocando mais um ponto, mais um adendo aqui, você vai alugar para pessoa física. Ah, professor, peraí, não vou alugar pessoa física, não sou bobo. Eu vou correr esse risco? Eu vou colocar na imobiliária. Olha, você acha que ao colocar na imobiliária para te dar menos dor de cabeça, não se preocupar por questões burocráticas, vai diluir o risco do cara não pagar? O que vocês acham? Mas ilusão. Quem já teve experiência com isso aí? Eu alugo, minha mãe tem duas casas aqui por onde eu que alugo pra ela. Eu que tenho que fazer administração dessa parte pra ela. Cara, é só dor de cabeça. Imobiliária dá só dor de cabeça? Hein, Fabiana, quando vai fazer vistoria lá, cobra do seu ou não? Ou quebra do cara? Não, assim, eu vou te falar. Quando eles vão fazer vistoria pra você colocar o imóvel, seu imóvel não vale nada. Tá com torneiro, lixo, tudo tá no lixo. Tá tudo funcionando, mas tá tudo no lixo. Na hora que você vai pegar, eles entregam tudo ferrado e você vai culpado do negócio, entendeu? É uma tinta que você pintou, eles entregam com outra de outra cor. Eu já peguei minha casa, minha mãe, tudo pintada de cor palha, clarinha. Eu já peguei duas casas pintadas de amarelo. E disse que tava na vistoria que ninguém participou do tal da vistoria. Então, assim, é só confusão. Só confusão, né? Então o fato é o seguinte, você vai pôr na imobiliária para de repente ter menos dor de cabeça, né? Como você acabou de falar aí,
mas é uma doce ilusão. Acaba que, além de repente, talvez nem ter menos dor de cabeça, pode até facilitar a sua vida. Mas o fato é o seguinte, né? O fato é que você vai pagar por isso, meu amigo. Você acha que. Você acha que E o a gente negócio vai não ser tem assim? garantia, tá? A imobiliária, por mais que eles falem, não, tá bom, tá na imobiliária, tem um contrato. Ok, tem um contrato, você vai protestar, você vai receber daqui 70 anos lá pra frente, seus netos e seus bisnetos. Mas Ela só te a dá imobiliária não faz isso. o auxílio jurídico. O risco é seu, ela não banca pra você, não. A chance de você não receber é grande do mesmo jeito que já chegaram. Entendeu? Então, assim, na verdade, talvez até menos, né? Quando é chegada parente, eu sempre falo pra minha esposa aqui, ó, pelo amor de Deus, não fique devendo parente, não. Você deve banco quando deve parente. Se todo mundo seguir isso à risca que eu falo, né? Seria até melhor. Seria até bom pra todo mundo. Mas o fato é o seguinte, realmente, assim, você pode até achar que vai diminuir o risco e facilitar a sua vida. Mas o fato é o seguinte, né? O fato que, não, vou colocar na imobiliária. Colocar na imobiliária. Mas o que vocês acham, então, em relação... Aí eu já vou colocar tudo no mesmo bolo, em relação aos custos de transação. Onde que é maior o custo de transação? Aí o que é custo de transação? Custo de manutenção, o custo de manutenção do imóvel, custo de seguro. Você não quer gerenciar, você vai colocar na imobiliária. Em vez de você receber 1.000, você vai receber 900. O 100 fica para a imobiliária. Você está pagando por isso. Aí você vai querer segurar o seu bem. Você vai querer fazer um seguro contra incêndio, contra alagamento. No Uberlândia é complicado, né? É tudo plano, né? Só quem mora lá perto da Rondon que tem que fazer seguro. Do contrário, aqui, tudo plano. Onde que eu morava lá em Viçosa é só morro para todo lado. Aqui não. Mas enfim, você vai fazer seguro contra furto, enfim, pode ser vários tipos de seguro. Você pode ter também, né? Aí, talvez é onde que pega também a Fabiana deve até poder nos ajudar mais. Você vai de repente também ter outros custos. Os custos, vou resumir aqui, de manutenção do ativo, manutenção do imóvel. Quais custos são esses, professor? Já que eu estou para alugar, não vou ter custo nenhum. Será mesmo? Será mesmo? Vem falar que alguém nunca ouviu falar que o cara simplesmente aluga um imóvel por R$ 1.000, gastou 12 mil, ganhou 12 mil ao longo do ano de aluguel por R$ 1.000. E gastou 30 para reformar. Aí o cara simplesmente sai, o imóvel todo depreciado, todo depredado, vai lá e você gasta 15 mil para arrumar o negócio. Todo mundo estragou. Então, assim, você tem um custo de manutenção. Aí o cara não tá, o imóvel não tá alugado, você tem que pagar o quê? Tem que pagar imposto de renda. Imposto de renda. IPTU. Ah, não, professor, IPTU a gente joga pro inquilino. Beleza. Dá até engambelar e jogar pro inquilino quando tá alugado, mas quando não tá, você tem que se virar, né? Tem que acabar pagando. Se for apartamento, tem condomínio também. Isso, justamente, tem condomínio também. Enquanto não tá alugado, igual, por exemplo, lá que eu morava em apartamento e tinha condomínio, né? O cara ficou lá 7 meses, não sei, 7 meses no mínimo, né? Pelo que eu vi, pagando condomínio. Ficou lá pagando condomínio. Enfim, a gente poderia pensar aqui em diversos outros itens, custos de transação que você pode ter aqui com o imóvel. E aqui, o que vocês acham, hein? E esse custo de transação aqui. Bem menos, né? Se não falar que é zero. Só se você tiver que questionar FGC, mas hoje é muito fácil. Hoje, como que tá? Você teve experiência já com isso, Rogério? Nunca tive, mas como lá a gente trabalha com o sistema para o mercado, a gente fez uma interface para FGC e basicamente você preenche um formulário de solicitação. E quando é caso de empresa que foi pedida pelo Banco Central, por exemplo, você recebe o dinheiro dentro de 72 horas. Nossa, tá rápido assim? Pois é, então assim, custo de transação de LCA. Cara, realmente eu não consigo enxergar. Ah, tem custo sim, beleza, tem custo sim. Eu contratei LCA numa corretora, estou usando a corretora só para LCA, porque você pode também contratar via corretora.
e tô pagando lá a custódia, tô pagando lá a mensalidade que eu tenho com o sistema, pronto. Ah, beleza, você tem esse custo lá de manutenção, por exemplo. Porque você quer, porque se de repente você for no seu banco, talvez você não precisaria nem pagar tanto assim, né? Hoje é bem comum isso, professor. Oi? Praticamente todas as corretoras hoje corretagens para renda fixa. Não, mas você tem o. Vamos supor que você está usando a corretora e tem que. É só para isso, vamos supor. Você tem outros custos inerentes que, num contexto do gerenciamento de carteiras, você diluiria para tudo, mas só LCA você tem alguns custos fixos, por exemplo. Vamos supor que você tem alguma coisa aí. Eu também acho que não tem, mas vamos supor que você tem alguma coisa aí. Eu, pelo menos, não tenho, não. Pois é, então. Você investe em LCA? Sim. Você, Tem algumas, mas custo zero. Então, da LCA, mas você tem uma conta na corretora? Sim. E você tem custo nenhum com a corretora? Você não tem custo nenhum com a corretora? Na hora de movimentar, você não tem custo nenhum. Movimentação? Para transferência, né? Corretagem para ação. Pra ação, isso. Se parar no broker e for comprar uma ação, você tem que corretagem. Sim. Beleza, mas não deve ter mesmo, não. Essa que é a verdade. Enfim, alguém falou aí que eu acabou cortando para nós aqui. Eu só falei isso mesmo que o Rogério, professor, acho que essa questão de quando a renda fixa, elas não cobram nada mesmo, não. Você pode tirar, colocar, mas as outras coisas aí tem taxa mesmo. Sim. Eu tô pensando no contexto de um gerenciamento de carteiras em que você não tem só LCA. E como você vai ter só LCA, indiretamente você tem alguns custos ínfimos de manutenção da conta na corretora, entendeu? Eu estou pensando dessa forma. Mas negociação com renda fixa, igual você falou, é um gerenciamento passivo. Um gerenciamento passivo, geralmente, você não tem taxa nenhuma, nem de administração, nem nada. Beleza. Agora, só para fechar, né, e aí a gente já chega em algumas conclusões, só que eu não tenho mais espaço na tela aqui. Vamos lá, vamos renovar o nosso espaço na tela aqui. Voltar aqui. Eu comecei a escrever no lugar errado, caramba. Beleza. Só para finalizar aqui, talvez o mais importante para muitos, e inclusive é uma das dimensões mais importantes que a gente avalia quando está fazendo gestão de ativos, que é a liquidez. O que vocês acham? Ixi, aí pegou, né? Não precisa nem discutir, né? Quando a gente fala de liquidez, o que vocês acham? LCA, Liquidez aqui, maior. o máximo que você vai... eu quero ter uma liquidez diária, não tem. LCA, mesmo que depois do vencimento, diária, tá, você pode achar o mercado, mas não é igual aos outros títulos, CDB, RDB, enfim. Mas dá. Mas o fato você pode negociar, por exemplo, né, na mínima possível, 90 dias. Você colocou seu dinheiro, se de repente surgir algo para você fazer, comprar, se programa em 90 dias que você pode fazer um investimento na LCA e a partir daí você vai ter o seu dinheiro de volta. Certo? E no imóvel, vocês acham? Tem prazo, né? Quando você conseguir achar comprador. E aí, mas Quando se- a pessoa O comprador geralmente não paga a vista, né? Pode pagar prazo. financiamento do comprador coloca aí 6 meses pela Caixa Econômica. Porque dificilmente uma pessoa compra um imóvel à vista. É sempre o valor que você quer. Exatamente. Uma parente minha está vendendo um imóvel com 100 mil reais a menos porque ela quer vender rápido, né? E ela aceitou a proposta. Acontece. no LCA é o seguinte, eu quero ter uma liquidez maior, quero ter uma liquidez maior, né? Então vou contratar 90 dias. Certo? Imóvel. Beleza, cada um tem a sua cada imóvel tem a sua especificidade. Na verdade, o imóvel, por mais que exista um mercado secundário atraente,
um mercado secundário que faz você possa ter transações de qualquer tipo de imóvel possível, ele é um ativo específico, certo? Ele é um ativo específico. O que é um ativo específico? É que de repente não pode ter o mesmo valor para mim, para você, enfim, para outra pessoa. De repente eu posso dar para mim um imóvel lá na 21, entre a Segismundo e a Belarmino, vale os 500 mil que o cara tá pedindo, porque meus filhos estudam ali e vão continuar estudando ali a vida toda até formar, certo? Para você, você tá lá pro lado do Alto Marama, você mora por lá, essas coisas estão todas direcionadas para lá, para você não vale. Vale 400, para mim vale 500. Então, cada imóvel tem a sua especificidade. E tem a sua especificidade em termos de propriedades, características inerentes. Né? Um imóvel de 4 quartos, tudo permanecendo mais constante, vale mais que do imóvel de 2 quartos. Então, você tem as dimensões das características, número de cômodos, localização, acabamento, enfim, são muitas coisas que eu não preciso falar, vocês sabem. Cada um tem sua especificidade e ele não é um produto padronizado. Por mais que queiram, não é um produto padronizado. É óbvio que pode ter os condomínios, sempre o apartamento é o mesmo jeito, a casa é o mesmo jeito, o mesmo local, beleza. Cada pode ter diferença de valor de preço de andar, né? Tudo bem. Mas de uma forma geral, não são todos que são padronizados. LCA é um produto padronizado, simples, não tem muito o que inventar. Ninguém, nem banco nenhum pode precisar inventar mais do que já. Não pode, né? Porque é um legislado, enfim. Então é um produto simples, mas independente de outro investimento de renda fixa, outro investimento padronizado, título financeiro, título no mercado de capitais, todos são padronizados, produtos padronizados, certo? O imóvel não. E o imóvel, se a gente for seguir, vou seguir o manualzinho do mercado, né? Quando você vai conversar com o corretor é cheio de heurística, cheio de regra de bolsa. Em média aí mais ou menos, um ano. Um ano. Vai nessa, né? Pra mim isso não aconteceu, não. Pra mim eu levei quase 2 anos quando eu tive que vender um imóvel. Na verdade, eu tive que vender 2 imóveis já. Dos meus pais que eu comprei, demorei mais 1 ano e meio para 2. Teoricamente, todo mundo fala, né? Lugar bom, você vai vender rápido, beleza. 1 ano e meio, 2. Casa no Jardim Botânico, porque eu saí, vim pra cá pro Royal Park. Mais de ano. 1 ano e meio, 6, se não me engano. E lá vai. Então, sim, o fato é, o imóvel não é tão líquido como o LCA. E a liquidez, ela pode pegar. Tá? Inclusive a liquidez colocada pela teoria clássica, teoria econômica, como um dos principais itens. Se a gente for lá em 1936, né, a teoria geral do juros da moeda de Keynes, ele coloca lá como a equivalência caixa um dos principais itens que os agentes econômicos avaliam no momento de tomar decisão. Por quê? Porque dinheiro na mão é o quê? Dinheiro na mão é oportunidade. Certo? Dinheiro na mão é oportunidade. Você está com 250 mil. Aplicou na LCA. Então, as coisas foram correndo. Falta 30 dias para vencer. Simplesmente aparece a oportunidade para você ganhar mais dinheiro. Tá ali perto. Só basta você esperar 30 dias e resgatar. Certo? E agora o imóvel. Nossa! Imóvel eu vou ter que vender. E aí, você pode vender no outro dia, não pode? Pode vender no outro dia? Pode. Como a sua colega está falando aí, né? Ela está pedindo 100 a menos? Isso, 100 a menos. 100 a menos, né? Então, qual que é o conceito de liquidez? Capacidade de um ativo. De um ativo. Se tornar o quê? Qual que é o ativo mais líquido da economia? Dinheiro. E aí é onde que muita gente esquece, viu? Não é à toa, porque muita gente esquece. Certo? Onde que cria as confusões sem perder valor. É aqui que está o pulo do gato, né?
Aqui está o pulo do gato. Você pode até conseguir vender o imóvel de um dia para o outro. Imóvel que no valor de mercado está sendo cotado a 250 mil, se por, como muitas vezes acontece, problema de família, doença, no desespero, precisa, não necessariamente para fazer outro investimento, anuncie por 150 mil, pode ter certeza que o corretor oportunista vai conseguir um cara para comprar por 150 mil para você no outro dia, até à vista. Basta você divulgar que você acha, certo? Mas aí é o teu negócio, né? Você perdeu o valor, perdeu 100 mil ponto. E às vezes até não, né? Como a nossa colega aí. Apesar que talvez a gente, é óbvio que isso tem de tempos para tempos diferença. Nós não estamos em tempos muito bom para os negócios, né? Tá todo mundo muito desconfiado investindo. Em outra oportunidade, de repente, poderia ser mais fácil de vender. Ou talvez a precificação dela também está errada. Está achando que está vendendo por 100 mil menos e não está, né? Não está sabendo fazer uma avaliação boa do mercado. Mas o fato o imóvel ele não é líquido. Demora muito vender e se eu quiser vender rápido, vou perder valor. O LCA basta eu aguentar a mão aí uns 30 dias ou 90 dias se eu investir agora, que de repente eu consigo ter de volta para mim o ativo, o valor que eu investi, certo? E agora vamos falar algumas questões aqui. A gente falou tanta coisa aqui, né? A gente falou tanta de característica do imóvel e do LCA. Mas, professor, tudo que você falou aqui parece que não é muito bom investir em imóvel, não, né? É tudo coisa negativa. E por que tem tanta gente que investe em imóvel ainda? Por que tem tanta gente que investe em imóvel? Isso aqui já deu briga, gente. Primeira vez que eu dei essa aula aqui no MBA, um senhorzinho lá que quase que ele sai nos tapas comigo. Certo? Falando. Professor, eu acho que é uma característica do brasileiro gostar muito de imóvel. Juro por Deus que a gente quase sai no tapa. Não, se falasse isso pro meu fogo, que Deus o tem, ele também ia te bater. Pois é, não. Você acredita que não consegui convencer ele? Mas assim, ele não entendeu. É óbvio que eu não estou fazendo propaganda de investir nesse ativo ou não. Eu não consegui convencer ele até esse passo, porque depois no outro passo eu tenho toda uma lógica por trás disso, certo? Mas bati o pé, não é bem assim. Por quê? Então por que muita gente ainda investe em imóvel? Muitas questões, como a Natália falou, culturais, certo? Culturais, tem muitas questões culturais. O ser humano, não é o brasileiro não, viu, gente? O ser humano, ele precisa de tocar, ele precisa de ver as coisas, certo? Precisa de ver. O imóvel está ali, está vendo, o dinheiro dele está materializado em algo. Então, nos últimos anos, nos últimos 30, 40 anos, nosso dinheiro ficou cada vez mais virtual, né? A gente acha que tem e confia que tem alguma coisa lá no banco. Alguns dígitos. Tá tudo em dígito. Oi. Se a gente olhar para trás, antes de 94, essa galera aí que passou por muitos períodos de instabilidade econômica, via no imóvel a única chance, digamos, de uma coisa real. Sim, justamente, Natália. Isso tem um resquício psicológico, uma heurística, regras de bolsa que são oriundas lá de 94 para trás. A inflação galopante. Oi, Fabiana? Quando você fala em imóvel, você está pensando no investimento mais de longo prazo, né? Você não compra para vender amanhã, para vender mês que vem. Você compra e deixa ali, às vezes você até pode ganhar uma grana, mas é coisa de 10, 15 anos. Sim. Você compra um terreno lá no que a gente chama de repimboca, lá nos cafundóis do Judas lá, paga 5, 10 mil, quando você vai vender já tá com 100 mas o LCA pode ser de longo prazo também, né? Sim. Você pode ir refinanciando, recontratando ele sempre. Certo? Sim. Mas eu digo assim, que quando você pega um imóvel, normalmente você já pensa nele num longuíssimo prazo, aí, coisa a perder de vista, até mesmo porque eu sou muito brasileiro, né? E aí vem mais uma vez baseado no que a Natália falou, é muito cultural isso. Isso, justamente. A pessoa tem que ver, tem que pegar, tem que sentir ali. Sem falar também, muitas vezes, questões de status, né? Todo mundo tá vendo o que você tá tendo, falando pros colegas, famílias, enfim. Tá materializado ali o bem, certo? Então tem questão de status.
tem algumas questões relacionadas também psicológicas, algumas, pelo menos uma é interessante eu comentar. As pessoas se colocam na restrição de liquidez. Acreditam nisso? Então, isso aí que eu estou falando para vocês são elucidações de estudos já comprovados. Inclusive, eu já escrevi um artigo sobre isso dentro do contexto de fundos de investimentos. Só um pouquinho aqui, pessoal, deixa eu fechar aqui. Oi. Levantar uma questão aqui. E hoje, com essa taxa de juros que pode chegar aí a 3,5% ao ano para financiamento de imóveis, uma pessoa que vai comparar o que ela está pagando de aluguel versus comprar um imóvel com essa taxa, né, reduzida, e aí, qual é a sua opinião? Quem que falou aqui que não ouvi, não? A Rafaela. Ô, Rafaela. Então, Rafaela, vamos lá. Para começo de conversa, quando você vai avaliar um ativo, avaliar um investimento, não importa como você vai financiá-lo. Eu sei que é difícil, eu sei que é difícil. Quando eu ensino isso na graduação, na pós-graduação, muita gente estatala o olho assim, mas como assim? Não posso pensar quanto que eu vou pagar de juro para financiar? Não. Para começo de conversa... Oi? Tem que pensar nisso, mas às vezes pagar juros pode te dar um retorno maior a longo prazo. Olha, o que eu quero dizer... Pode falar, cara. Não nessa matéria, né? Não falando de investimentos, mas para uma empresa, por exemplo, não é muito viável ela utilizar totalmente o recurso próprio. Olha, ela pode ter uma linha de crédito, né? São questões aí. Eu creio que você entende o problema. Você entende, pelo que você falou, você entende o problema. Mas o que eu estou falando? Dentro das análise financeira, análise econômica, análise de investimentos, eu vou usar metodologia, eu vou usar uma sistemática de forma que eu separo o que é decisões de financiamento e o que é decisões de investimentos. Eu tento separar as duas coisas. Porque, de repente, você pode ter uma conclusão no sentido que, ora, o investimento é bom. O investimento é bom. Só que ele não é bom para mim porque eu não tenho como financiá-lo. Certo? Então, em finanças, a gente faz isso constantemente. Constantemente. Ao você investir, fazer a avaliação de qualquer investimento, você deveria, primeiro, saber quais são os fluxos que você espera desse investimento para o futuro. Estimou, preveu os fluxos, computou, diluiu, achou de forma líquida em relação ao que você vai investir, e aí você vai avaliar lá, por exemplo, se tem um VPL positivo, negativo, vocês aprenderam o que é VPL, TIR, certo? E o VPL é positivo, tá valendo. Então é bom, pagou meu custo de oportunidade, certo? Pagou meu custo de oportunidade. Meu custo de oportunidade é 18%. Não é muito, né? Hoje não, hoje em dia tá de muito, tá? 10%. Meu custo de oportunidade é 10%. Pagou. Bom, o investimento é bom. Beleza, só que agora é 10% do meu custo de oportunidade. Agora vamos ver como que eu vou financiar. Aí quando você vai no mercado e você vê que para financiar esse investimento você vai gastar 12%, opa, agora está complicado. Porque eu avaliei e vou ganhar aqui 10%, vou ganhar mais um pouquinho, vou ganhar 11%. Meu custo de capital é 10%, vou ganhar 11%. Certo? Então, o que vai acontecer? Você vai, de repente, ter essa conclusão, incongruência, ao falar que o investimento não compensa. Não. O investimento, ele de repente compensa. O que não compensa é pegar dinheiro emprestado. Certo? Mais ou menos o seguinte. O agricultor, ele precisa de 100 mil para financiar a sua lavoura. Não tem o dinheiro. Vai lá no Banco do Brasil, daqui 3 meses eu te pago 110 mil. Por quê? Porque ele fez a conta, vou ter lá tanto de produtividade durante 3 meses, no final vou ter tanto de saca, e ao final dos 3 meses eu vou vender minha saca e vou arrecadar 150 mil. Ora, então eu vou pagar 10 para o banco, 10 para o banco, vai me dar 100, vou pagar 10 para ele, fica com 40. 40 para mim em 3 meses tá bom. 40 mil em 3 meses? Não, beleza, passando de mão. Então vai lá. Aí de repente, no decorrer de 3 meses, certo? No decorrer de 3 meses, as coisas não acontecem do jeito que ele tinha previsto. A produtividade não foi a mesma.
o valor da saca da soja que ele estava plantando foi aquém do que ele esperava, e ele arrecadou, vamos supor, chutar aí, 120. Ele esperava 150, né, ganhar 40, foi 120, 125. 125, certo? Aí na concepção dele, o que ele vai pensar? Nossa, peguei 125, tem que devolver 110 pro banco, ganhei só 15. Esse negócio não é bom, não. Ganhei só 15, esse negócio não é bom, não. Muito pouco pelo esforço que eu tive, dedicação que eu tive, meu ativo lá no risco, né? Ou seja, tô comprado em terras, meu ativo no risco, comprado em terras, totalmente líquido, não consigo passar isso para frente. Eu vou mexer com isso, mas não, vou vender. Esse negócio não é bom, não. Essa é a conta correta? Ora, eu acho que a conta correta não é essa. A conta correta é o seguinte: a conta correta é 125 mil menos 100. Ou seja, 25. 25% em 3 meses. Olha, 25%. 15 também é bom, né, gente? 15 também é bom, mas 25 é muito melhor. 25% em 13 meses. Então, assim, esse negócio é bom demais, só. É bom demais. O que não é bom, o que comeu ou seja, o que comeu a rentabilidade dele é o fato de não ter dinheiro e ter pegado com o banco. O cara quer o quê? Ele não tinha dinheiro, pegou dinheiro dos outros, usou dinheiro dos outros, ganhou 15 mil ainda e vai achar que não tá bom. Então a conta que a gente faz não é embutindo os juros nos cálculos. A gente tem que tentar separar o que ou seja, as ações, o dinheiro, os recursos, receitas, custos oriundos da decisão de investimento e aquilo o que é oriundo das decisões de financiamento. Primeiro eu faço o cálculo da decisão de investimento em si. O que ela me dá a mais ou a menos. Depois que eu fiz o cálculo do que ela dá a mais ou a menos, aí eu vou pegar e vou comparar. Ó, e aí? Isso aqui é bom, ó. Isso aqui eu já avaliei, esse investimento eu já avaliei e é bom. Como que eu vou financiar ele? E aí você vai comparar. Vocês já aprenderam matemática financeira. Ó, o negócio está me dando 18%, mas quando eu vou fazer o cálculo de quanto que ele custa para eu fazer o investimento, né, para financiar esse investimento, eu tenho que gastar 20%. Para por aí. O negócio é bom, mas eu tenho que gastar 20%, então... Oi? É isso aí mesmo, né? Sempre, né? Professor, Sempre, né? mas pela pergunta da ela falou assim, uma pessoa que paga aluguel, entre pagar o aluguel e pagar o financiamento. Aí eu não vejo que a aquisição dela está sendo feita como um investimento. Porque se ele está comprando um imóvel para ele mesmo morar, assim, só se ele estiver vendo. Se a gente pensar Anaísa, se a gente pensar no contexto brasileiro, é bom, sabe por quê? De uma forma geral. De uma forma geral é bom, certo? É bom pelo seguinte, porque é o financiamento mais barato que a gente tem no Brasil, certo? Você não vai conseguir financiamento a menos de 3, 4% ao ano. É só praticamente crédito imobiliário. Qualquer outro crédito é mais caro que 3, 4%, até consignado que seja, sempre mais caro. Então, se você tiver taxas subsidiadas, e também não só taxas, mas o próprio imóvel subsidiados, acaba que no final das contas vai ser bom. Vai ser bom, principalmente se você comparar as taxas vigentes no mercado. Certo? Agora, por exemplo, eu deixei de comprar minha casa lá no começo, quando eu cheguei aqui na UFO, porque simplesmente não compensava. Eu simplesmente fui no banco em 2007, entrei na UFO, agora tenho salário, né, estável e tal, posso fazer conta. Beleza, fui eu lá no banco. Fui lá no banco por causa da minha renda, na época, já estava o programa Minha Casa Minha Vida, a todo vapor, né? E acabou que no final das contas, né, achei que de repente ia ter algum ganho com isso e tal, e não se adequava. Né? Eu não entrava na Minha Casa Minha Vida. Enquanto todo mundo estava pagando 3%, ganhando 17 mil, 27 mil de subsídio na época e tal, eu não ganhava nada e pagava 8% ao ano, ou mais, não sei, 9%, chegava a quase 10% ao ano, certo? Aí quando eu pegava
Durante 30 anos, aí a gente geralmente faz a conta só das primeiras prestações, né? A gente sabe que as prestações vão reduzindo ao longo do tempo, né? Mas enfim, o fato que eu não sei mais ou menos de cabeça, mas é tipo assim, para a casa que eu queria, para o apartamento que eu queria, na casa, eu tinha uma prestação de R$ 1.500 na época, e o aluguel meu era 700, 750, certo? Então, assim, quase que o dobro. Então, você tem que pensar o seguinte, e essa diferença, se estivesse aplicando, investindo, já que quando você contrata uma casa, um aluguel de uma casa, o seu serviço que você está contratando ali é moradia, esquece outras coisas, né? É moradia. E eu depois dei valor a outras coisas. Dei valor ao meu canto, a poder mexer do jeito que eu quiser, fazer o que eu quiser, não sair daqui para nada, ninguém mexer o saco se tiver que. Vai pedir um imóvel, você tem que mudar as pressas. Então, assim, eu depois que tive filhos, entendo, eu comecei a dar valor a essas coisas. Certo? Então, assim, agora do ponto de vista objetivo, nessa situação, né, que você está ali sem muitas responsabilidades ainda, não compensava para mim. Eu disse, não, vou. Larguei. Na época eu larguei, fui lá, olhei. Chegamos a olhar várias casas, vários apartamentos. Mas assim, as contas não fechavam. Não fechava. Resolvi ficar de aluguel. Meu irmão, por exemplo, ele mora de aluguel até hoje. Ele paga lá valores altíssimos de aluguel, mas ele é meio desgarrado, né? Muito mais que eu. Então não tá nem aí. Paga aluguel, tem condições de comprar casa? Tem. Se você quiser, vai lá e financia. Só que não compensa. Aluguel para ele é melhor. Certo? Então, assim, pode ser, para dado nicho, para dar as pessoas, que é melhor se alugar. E aquela velha coisa que a gente já sabe, né? A gente vai pagando, uma hora acaba e você acaba ficando com o imóvel. O aluguel você paga. Por mais que seja um clichê, e as pessoas colocam isso em conta, faz sentido. Faz sentido. Faz sentido por quê? Porque o ser humano, aí o brasileiro mais ainda, o autocontrole dele é muito baixo. Ele não consegue poupar. Então acaba que é uma poupança forçada. Certo? É uma poupança forçada. Eu não complementei aquela hora, eu acabei não concluindo, mas por que nós nos colocamos em restrição de liquidez? Se foi estudos, viu, gente? Estudos comprovados empiricamente, através de pesquisas robustas. É que o ser humano se coloca na restrição de liquidez propositalmente. Ele se coloca. Ele prefere comprar fundos em que tem que ter 3 anos de carência para resgatar do que aquele que tem um dia de carência. Ele prefere fazer assim porque ele sabe que a tentaçãozinha que acontece, vai lá e pega o dinheiro. Ele prefere comprar um imóvel porque ele sabe que se eu preciso vender, não vai ter jeito de vender. Se um cunhado pedir emprestado, nossa, meu, eu só tenho imóvel, não tem mais nada. Não tem jeito de eu vender aqui lá, entendeu? Então, é essa que é a questão. Então, ele prefere ganhar menos, ele sabe que o negócio não é líquido e que nem paga o tanto que de repente poderia estar ganhando, mas ele se coloca, ele cria mecanismos de autocontrole. O ser humano cria mecanismos de autocontrole, certo? Para o quê? Para não se incorrer em vieses, heurísticas que muitas vezes se deparam no dia a dia. Então, em investimentos acontece isso. Então, sim, acaba que essa questão do mecanismo de autocontrole, restrições, né, se colocar em condições de restrição de liquidez, status, muitas vezes, né, poder sentir e ver algo ali, acaba que ainda é um dos grandes fatores que muita gente ainda acaba investindo em imóvel. E para concluir, pessoal, para concluir o seguinte, eu falei para vocês que, beleza, vamos deixar isso aqui um pouco de lado, para depois a gente falar a respeito. A gente não falou ainda. Comentamos, né? Implicitamente vocês sabem, mas... E aqui, aqui a gente tem algo que a gente não comentou, né? Ganho de capital. Certo? Deixa eu colocar aqui, vou colocar aí em cima. Fica na minha cabeça aqui esse negócio. A gente tem aqui o quê? A gente tem um ganho. Aqui que está o pulo de gato e aqui é o que muita gente justifica o fato de investir em imóvel e não em outros investimentos. Pode ter o ganho de capital? Sim, claro, principalmente como a nossa colega colocou aí. Principalmente como a nossa colega colocou. No longo prazo, fatalmente vai ter, né? Por que no longo prazo fatalmente vai ter?
Quase certeza que vai ter. Falta a inflação. Também, mas por quê? Isso, cara, uma valorização, mas a valorização ela se dá por quê? A valorização é o ganho de capital. Ela se dá por quê? O que vocês acham? Qual que é a intuição de vocês? Nós temos aqui, ó. Tá aqui, ó. Deixa eu pegar um negócio aqui. Nós temos aqui a Terra, né? Esse aqui vocês acham que vai aumentar? Não, e só tá crescendo, gente, né? Só crescendo, só crescendo. Só vindo mais gente. Ano passado era 7 bilhões, hoje parece estar quase 7,2, 7,3 e assim por diante. Então, assim, a Terra é um recurso escasso, né? Dado que é um recurso escasso, acaba que vai valorizar. Se é um recurso escasso, no futuro, quanto mais escasso for, né, pela lei da procura, da oferta, vai valorizar, fatalmente. Agora, a questão não é se vai valorizar. A questão é se vai valorizar mais que outro investimento que eu tivesse escolhido. Essa aqui, essa aqui também. Oi? Isso, deixa. Rogério, não ouvi? Foi eu não, professor. Foi você não que falou? Só o senhor. Foi o Leonardo? Fala, Leonardo. Eu não ouvi, Leonardo. Então, beleza. Depois ele fala aí. Então, assim, fatalmente vai aumentar. Agora a questão vai aumentar mais do que outros que eu tivesse escolhido com o mesmo risco? E aí que vem, né, a grande questão do custo de oportunidade. Mas a outra coisa, né, no longo prazo, sim. Agora no curto prazo. Porque muitas vezes nós temos muita impressão do momento que a gente viveu, né? A gente viveu um momento aí, de 3 anos para cá não, mas assim, colocar os últimos 15 anos que você teve uma valorização muito grande dos imóveis. Principalmente pelo programa lá atrás, em 2009, do A Minha Casa Minha Vida, e pelo fato que o Brasil tem um déficit habitacional altíssimo ainda. E vai continuar alto por muitos anos, certo? Mas você pode ter soluços no meio do caminho, né? Como, por exemplo, agora. Você pode ter soluços. Eu lá em 98, quando eu trabalhava na imobiliária, teve uma quebradeira geral. Naquele ano, o imóveis desvalorizou 20%. Então, assim, dependendo do lapso temporal, pode ser que você não tenha nem ganho de capital. Dependendo do lapso temporal, você nem tem valorização. Agora, como o nosso colega falou já, valorização, pensar o imóvel no longo prazo, 20 anos, 25 anos, 30 anos, fatalmente vai valorizar. Certo? Fatalmente vai valorizar. Mas aí, a grande questão é o seguinte, vai valorizar mais do que outro investimento? Do que a LCA, por exemplo? Se eu deixasse guardado lá a LCA durante 10 anos, 250 mil, de repente, depois de 10 anos, eu teria 400. O imóvel eu ganhei os rendimentos e a valorização dele foi, sei lá, 350. Será que compensou o risco, pagou o risco que eu incorri? Por quê? Porque a gente concluiu aqui, dado essas características, e essas que nós comentamos, todas essas características, tanto do imóvel como do LCA, o que nós podemos concluir em termos, por exemplo, de risco? Vocês concordam comigo que o imóvel é mais arriscado do que a LCA? Ó, pelo tudo que a gente viu aqui, em termos de características do imóvel, e comparando a LCA, parece que o imóvel é mais arriscado. Isso eu vejo avaliando a característica e isso eu vejo avaliando os dados passados. Avaliando o passado, o histórico. Quando eu pego lá 50 anos atrás e vejo quando eu ganharia investindo em imóvel, quando eu ganharia investindo no LCA. Você vai ver de repente que o LCA, renda fixa de uma forma geral, taxa de juros vai aumentando. Vai aumentando, vou colocar aqui, né? Show, já que eu posso desenhar. Vai aumentando. Pegou o LCA aqui, você vê os rendimentos. Você vai ver que ela vai aumentando de uma forma bem tímida e vai aumentando. O imóvel, de repente, você vê um negócio assim, ó. Aumentando, beleza, aumenta mais, só que varia mais também.
Certo? Então, quando a gente olha para o passado e a gente avalia as características, dá para concluir que o imóvel ele é mais arriscado que a LCA. Aí que tá, né? Ó, se ele é mais arriscado, eu para fazer um investimento, eu para alocar meu ativo nele, eu vou fazer o quê? Eu vou exigir mais retorno, concorda? Vou exigir mais retorno. Não poderia ser diferente. Não poderia ser diferente. Então, dentro aqui do plano cartesiano aqui, vamos supor que nós temos aqui um plano entre risco, certo? E retorno. Preste atenção, eu sei que vocês sabem disso, mas tem um detalhinho, assim como tinha na liquidez. Retorno com M não. Orelha. Retorno. Tá. Então nós temos aqui um risco e retorno. Ora, se eu tenho aqui um ativo A qualquer, aqui é um ativo A, e tem um ativo B, aqui, um ativo, vamos ver aqui, um ativo B, tá a mesma cor? B, mesma cor, B. Então nós temos o A, nós temos o B. Beleza. Ora, dado que esses dois aqui têm o mesmo risco, concorda comigo? Como eu mensurei o risco? Não sei não. Como eu mensurei o risco? Não sei. Tá? Por enquanto, ele vale para mim X, tá? X. Como mensurar o risco é uma ciência. Não tem como a gente falar que isso é fácil. É uma ciência que mensura o risco. Existe uma graduação só para isso. Existem duas graduações só para isso. Atuária e estatística, certo? Então, tem o mesmo risco, só que por exemplo, o B, ele paga 15%, aí que tá, né? Paga, né? Isso não é fácil, não é bem assim não. Ele promete pagar 15%, ele promete pagar 10%. Então, quando eu estou falando em avaliação, né, risco-retorno, certo? Quando eu estou falando avaliação risco-retorno, eu estou falando tudo, e aí que está o pulo do gato, que muita gente não entende, em termos esperados, viu? Em termos esperados. É expectativa. Expectativa. Certo? Você espera que o investimento tenha mais risco, não significa que você não vai investir nele, não. Você só vai investir nele se você espera o maior retorno também. Senão não faz sentido. É a mesma coisa aqui. O investimento A e B tem o mesmo risco. Né? Deixa eu ver, tá saindo A e B aí? Tá. O investimento A e B tem o mesmo risco e simplesmente não faz sentido lógico algum eu investir no A. Faz sentido lógico algum. Vou investir no B porque por mesmo risco ele me paga mais. Agora, se de repente eu tiver uma situação igual essa aqui, ó. Ora, os dois pagam o mesmo retorno, investimento C qualquer aqui. Só que tem maior risco. De Y, sei lá. Risco maior. Onde que eu vou? Mais uma vez, vou ao investimento B. Por quê? Para o mesmo retorno, eu tenho um maior risco. E aí aqui vai a outra, né, a outra vertente. Quanto maior o retorno, pode esperar, não significa que vai acontecer. Mas você pode esperar um risco maior. O fato de um investimento ter um risco alto não significa que ele vai deixar de ser alocado. Ativos, né, dinheiros serão alocados nele também. Por quê? Porque as pessoas estão buscando maiores retornos. Então, tudo aqui, gente, é em termos de expectativa, é esperança. Tudo é expectativa. Nós vamos aprender o que no curso aqui? Como formar essa expectativa. Vamos tentar mensurar aqui como que eu posso ter um ferramental por trás disso, né? Como que eu posso fazer cálculos para tentar mensurar a expectativa de retorno. Como que eu posso ter, né, um ferramental, uns instrumentos aqui, para tentar mensurar, mesmo que de forma um pouco mais rudimentar, devido ao nosso tempo que a gente tem aqui, a expectativa de risco. Certo? A expectativa de risco. E daqui, né, dessa relação, já surge o que nós chamamos de custo de oportunidade. O que vem a ser custo de oportunidade? Custo de oportunidade vem a ser o quê? Vamos colocar aqui já, vamos tirar essas telas aqui. Colocar outro aqui. O que vem a ser custo de oportunidade? Custo de oportunidade. Você está deixando de ganhar
colocasse o dinheiro em outro lugar? Isso. Só não sei o que eu fiz aqui, que o negócio não tá dando certo, não. Então, peraí. Ok. De vez em quando dá uns pau aqui, não esquenta não. Certo layer, beleza. Se eu consigo escrever aqui agora. Beleza, escrevi. Então, o que vem a ser custo de oportunidade? Custo de... Naquele gráfico lá, qual que é o custo de oportunidade A? Qual que é o custo de oportunidade? Era 15,10, né? Se você investir em B, vamos colocar o B primeiro. Se você investir em B, você espera ganhar 15. Então, você deixou de ganhar A. Então, o custo de oportunidade é 10%. A diferença de 15 para 10 é o seu lucro econômico. Então, a diferença não é o custo de oportunidade. A diferença é o que você deixou de... o custo de oportunidade é o que você deixou de ganhar no outro ativo. Aí tem um pulo de gato que muitas vezes as pessoas não entendem, né? É o que eu deixo de ganhar, o que eu sacrifico. Se a gente pode pensar em custo de oportunidade em todos os contextos, não é só um financeiro, não. Você pensar em custo de oportunidade no seu dia a dia, nas relações amorosas, por exemplo. Certo? O que eu deixo de ganhar, o que deixo... Minha letra aqui é uma beleza. Essa letra grossa aqui eu não estou acostumado. Deixo de ganhar. E aí no contexto do investimento, né? Em investimento de igual risco. Muitas vezes as pessoas esquecem. Igual risco. Então, a grande questão aqui está aqui, ó, risco. Só posso comparar e falar em custo de oportunidade se os dois investimentos têm o mesmo risco. Por quê? Porque se não tem o mesmo risco, aí já não é custo de oportunidade. É o que nós chamamos de prêmio pelo risco. É o caso do imóvel e da renda fixa. Os dois não têm o mesmo risco. O imóvel, ele tem um risco maior do que a renda fixa. Logo, espero ganhar mais. Essa diferença entre que eu ganho no imóvel e que eu ganho na renda fixa, que não tem o mesmo risco, é o que eu chamo de prêmio pelo risco. Mais do que é justo. Já que é mais arriscado, eu exijo ganhar mais. Não significa que você vai ganhar. Essa é a questão. Não significa que você vai ganhar. É tudo em termos de expectativa. Você está na data zero, você tem que tomar uma decisão, para onde que você vai, qual investimento você vai comprar, se é o A, se é o B, se é o C, se é o D, ou não, só um, se esse um que eu vou comprar é bom ou não é, certo? Você tem que tomar essa decisão. Aí o que você vai fazer? Você vai coletar informações para tomar essa decisão. Para onde você vai olhar? Olhar para trás. Olhar para trás, para o passado. Você vai ver como que se comportou, por exemplo, os retornos desses ativos. O imóvel, a renda fixa, as ações, como a gente vai ver bem aqui. A gente vai ver como se comportou. Se comportou em duas dimensões. Uma terceira, liquidez também. De repente pode até ser. Mas acaba que a liquidez é tão complexa que a gente acaba colocando ela dentro do risco. Né? Então, sim, geralmente ativos mais líquidos são menos arriscados. Ativos menos líquidos são mais arriscados. Certo? A gente acaba embutindo a liquidez dentro do risco. Então a gente olha para trás, vê o que aconteceu no passado em termos de risco e retorno. Que passado? Não sei. Qual que é o horizonte seu de previsão? O que você quer? Você quer o seu investimento de longo prazo, médio prazo, curto prazo? Se é longo prazo, tenta olhar para 5 anos, 10 anos, 15 anos para trás. Se é curto prazo, tenta olhar para 1 ano, 2 anos atrás, o que acontece? E aí, muito mais, né? Tenta ver quais são as expectativas a partir do que possa acontecer. É óbvio que ninguém esperava uma pandemia em 2020, mas agora já aconteceu, temos essa informação e na hora de você avaliar um ativo, você já, os analistas hoje em dia já computam esse evento nos seus cálculos, certo? Então, olha 2 anos se for médio prazo. Se é um day trade, de um dia para o outro, nos últimos 1 semana, 2 semanas, as informações mais perto aqui têm possibilidade de afetar as mais tempestivas na data T1, T2, T3 do que a de 5 anos atrás, 10 anos atrás. Então esse lapso temporal vai depender muito, a gente vai ver um pouquinho disso aqui, mas o fato a conclusão que eu quero ter aqui, a gente já está finalizando, 20h42, é mostrar para vocês o seguinte, tudo que nós vamos avaliar aqui, que nós vamos aplicar aqui, é aquele gráfico que vocês viram lá. Vamos tentar mostrar para vocês aqui alguns cálculos de retornos, como que eu calculo o retorno. Por mais que vocês acham que
Comprei por 100, vendi por 120, o retorno é 20%. Acreditem, não é bem assim. Não é bem assim, certo? Então ficam aí com a pulga atrás da orelha. Então não é 20%. É 20% se você pensar juros simples, capitalização discreta, mas na prática a capitalização não é simples, ela é composta, ela é contínua. Informações chegam a todo momento e as expectativas vão formando a todo momento. Isso acontece de forma dinâmica, a cada minuto, a cada 15 minutos. Então, assim, a gente vai apresentar para vocês alguns instrumentos para calcular esses retornos. Existem diversas medidas de retornos. Vamos apresentar algumas formas rudimentares de calcular o risco, não tão elaboradas, do ponto de vista condicional, dependendo só dos retornos, dos preços das ações, não atrelada, incondicional, desculpa, não atrelada a outras expectativas, ou seja, na forma condicional. Nós não vamos mexer com isso. Depois a gente vai juntar os dois, juntar retorno e risco. Porque, no fundo, as decisões de finanças sempre são balizadas do ponto de vista aí do custo de oportunidade. As avaliações de performance sempre são relativas. Tá? Quase que todas as áreas da gestão é relativa. Foi bom, foi ruim, comparado ao quê? Sempre é assim, comparado ao quê? A um benchmark, com o nosso principal modelo, que é o CAPM. O benchmark, o mercado. O que é o mercado? Então, você ganhou 15%, mas se eu tivesse pegado meu dinheiro, aplicado lá no Ibovespa, deixado quietinho, esquecido. Podia fazer mais nada. Ganhei 13%. Será que compensou o risco que você incorreu por investir em ser um único ativo em vez de usar, por exemplo, uma carteira de mercado? Então, a comparação aqui sempre vai ser relativa. Um investimento em relação ao outro, não tem como ser diferente. Em relação a um parâmetro qualquer, a um mercado, a uma taxa livre de risco, e assim por diante. Certo, pessoal? Então é isso que eu tinha aqui para vocês hoje. Quem não gostou aí, peço desculpa, porque foi o que eu tinha preparado aqui. Amanhã a gente vai apresentar mais a gente vai apresentar mais no Excel, enfim, não vai ficar esse quadro branco aqui, né? O quadro de vidro aqui não, né? Enfim, eu achei que ia ser legal, vamos ver aí o que o pessoal fala. Mas o fato vai ser só hoje também, e depois a gente vai para o Excel, aqui o software, né, a tela do computador, vamos fazer em conjunto, vocês baixam no computador de vocês aí, a gente vai fazendo aqui também, em conjunto. Beleza, pessoas? E vocês vão me ouvir falar menos, assim, vocês vão ouvir falar todo o tempo, né? Mas a gente vai falar e mostrar as contas ao mesmo tempo, não vai ficar só o papo falando aqui, igual um doente. Certinho? Alguém tem alguma dúvida?